Bom, e vamos ao assunto do momento. Uma colega nossa, britânica, a Jean Rocha, disse uma vez aqui mesmo no Legião que o Brasil é o país do anticlímax. Mas como descrever o que aconteceu no domingo retrasado em Brasília? O golpe que destruiu, mas não aconteceu? Uma cópia amplificada e também mal sucedida do 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos? Uma tragicomédia anunciada? Bola cantada, como se diz no jogo de bilhar? O ex-ministro do STF, Aires Brito, disse, abre aspas, foi um dia infernal para a história da civilização brasileira, fecha aspas. Foi tudo isso mesmo? Tudo ao mesmo tempo? Começando pela Valéria. Foi sim. As minhas fontes no mundo bolsonarista estavam anunciando há tempo guerra civil. De fato, eu estive em Brasília pela posse do presidente Lula e eu estava com um pouquinho de temor que pudesse ter ônibus atacados, distúrbios e tal. Mas tem uma coisa que eu notei que me chama muito a atenção. Eu já cobri aqui 3 eleições nacionais, mais as locais. E no segundo turno, por exemplo, vários bolsonaristas, mulheres quase todas, vieram me questionar dentro da escola onde eu estava, se eu tinha autorização para estar ali. Eu falei, sim, eu tenho, mas será uma agressividade muito grande. E eu falei, não, eu já mostrei para as autoridades competentes que fui autorizada pela seção do Rio de Janeiro do Tribunal Superior Eleitoral. E as pessoas eram muito agressivas. Então, eu acho que esse empoderamento de achar que eu exerço o poder como se fosse um policial ou como se fosse um soldadinho, era uma coisa que estava se construindo, inclusive antes dos acampamentos. Nos acampamentos também notei, eu estive no acampamento do Rio várias vezes, por um lado muita agressividade verbal, mas também muito medo, as pessoas tinham muito medo, sabiam, as pessoas eram conscientes, eram muito ex-militares que estavam lá, ou militares em ativa. Familiares também, né? Que me falavam, a gente não pode falar à câmera porque a gente está correndo um risco enorme. Então, eles se sentiam como salvadores da pátria, que estavam cumprindo uma função social, vamos dizer assim, e por isso não queriam aparecer na TV. Eu tive até o momento que consegui para gravar dentro do acampamento autorização para uma passagem e chegaram um monte de pessoas me dizendo o que eu tinha que dizer. Eu falei, gente, isso não é assim. Não vou repetir o que vocês querem. Não, você não pode falar Bolsonaro, nós estamos defendendo Bolsonaro, não queremos intervenção militar, é federal. E, afinal, chegou um bolsonarista, me falou em inglês, para que os outros não entendessem. Desculpa, está todo mundo muito nervoso, eles estão arriscando muito. Então, eu acho que, tipo assim, estava se preparando, não foi nenhuma surpresa o que aconteceu, no fundo. E a própria permanência dos acampamentos, né? E você, Felipe, como é que foi a sua cobertura? Quer dizer, como tem sido, na verdade, porque não acabou, né? Eu notei que tinha um certo temor do que o Brasil iria afundar-se no caos de uma aventura golpista. Eu não... Que é uma coisa pouco impensável, um pouco para o Brasil, né? Quer dizer, em outros países da América do Sul, essas coisas acontecem, né? O Brasil, acho que era visto de maneira diferente, né? Chocou. Fala-se muito em choque dos europeus, né? De certa forma, nós já preparamos, né, os nossos leitores que alguma coisa dessa forma poderia acontecer. Eu não tive esse temor por uma simples razão, porque os militares não. O governo Biden, e é um fato que foi pouco mencionado, o governo Biden tinha mandado um emissário aqui para o governo ainda do Bolsonaro, avisado, deixando um recado para os militares. Se vocês tentam, de alguma forma, quebrar, interromper a ordem democrática do Brasil, nós vamos isolar vocês até o Brasil cair até pedaços. E essa mensagem foi bem entendida pelos militares. Por isso, sim, você pode falar de um ato performático, né? Reencenando a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Eu não acho que essas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes realmente tinham planejado um golpe de Estado. Não estavam preparados para isso. Eles queriam fazer quebra-quebra, queriam mostrar o poder do povo, né? Queriam sentar-se na cadeira do senador. E não foi surpreendente porque a retórica bolsonarista nos últimos 4 anos
estava preparando isso, estava preparando as pessoas para ir numa guerra civil. Só não viu quem não quis, né? E aí na Eslovênia, hein, Edson? E na Europa, de maneira geral, né? Como é que tem sido a repercussão? Pegou mal para a nossa imagem? Ficamos com cara de, com todo respeito, Bolívia ou Peru, país em que isso acontece com mais frequência? Olha, Gaspar, não tem como negar que ficou mal, né? A principal notícia internacional do maior jornal da Eslovênia naquela segunda-feira que sucedeu, né, a famigerada tentativa de golpe, o atentado em Brasília, a principal notícia tinha como título "Um ataque à democracia brasileira". E dizia o texto, até peguei um trecho aqui, abre aspas, que a visão de um golpe profanando a lei estava viva no imaginário coletivo da extrema-direita. E aí a matéria toda comparava o ocorrido no Brasil com a invasão no Capitólio no ano passado, nos Estados Unidos, né? Era uma matéria que não economizava nos adjetivos, dizia que era um Brasil moderno e democrático que tinha sido atingido ali e que era um desastre anunciado. Quer dizer, não economizava nos adjetivos e também nos clichês para definir esse dia tão fatídico, né? E foi mais ou menos essa toada que eu notei nos principais jornais europeus, pegando ali no próprio domingo e na segunda-feira.